Olá pessoal, eu me chamo Anderson e essa vai ser uma aula assíncrona. Nós vamos falar um pouco mais resumido sobre a física da camada de mistura. Qualquer dúvida em relação ao assunto é só entrar em contato pelo e-mail no slide. Bom, e aqui a gente vai falar sobre a camada de mistura superficial. Como nós sabemos, o oceano tem uma estrutura vertical bastante característica, que consiste de uma camada mista superficial, que cobre um oceano superior estratificado, e um oceano profundo fracamente estratificado. E essa camada superficial mista ela é caracterizada por ser uma camada bem misturada, com propriedades quase homogêneas na vertical, e essa camada mista ela pode variar na sua espessura, chegando aí em alguns locais 30 metros e outros até 500 metros. E essa camada superficial, ela tem uma característica bastante importante, pois é uma camada que está em contato direto com a atmosfera e, no caso de regiões polares, ela está em contato com o gelo sobreposto. E outra característica importante desta camada é que ela é impulsionada pela turbulência gerada pela ação do vento e que sobra sobre a superfície do mar e pela convecção do afundamento de águas densas formadas pelo resfriamento da superfície ou evaporação para a atmosfera ou pela liberação de salmoura debaixo do gelo. Enquanto que aqui no oceano superior estratificado, ele é caracterizado por uma questão bastante importante, onde a gente pode observar a partir desses perfis de temperatura, salinidade, densidade e oxigênio, a gente pode observar fortes gradientes verticais, em que nós temos aqui valores como a diminuição da temperatura, a diminuição da salinidade, o aumento da densidade e também uma região aí de zona mínima de oxigênio. E a gente observa que esses gradientes, esses fortes gradientes, eles podem ser observados aí se estendendo de 500 até 1500 metros de profundidade. E esta estratificação, essas fortes estratificações, ela acaba por inibir a mistura vertical abaixo dessa camada de mistura superficial. E por último, nós temos aqui o oceano profundo, que existem gradientes verticais, porém são relativamente fracos e podem ser vistos abaixo aí de 1500 metros de profundidade. Como a gente viu, a camada de mistura superficial ela pode ser definida pelo perfil vertical de temperatura e salinidade, em que essa camada superficial de mistura ela é definida, sugerida, onde a temperatura e salinidade são verticalmente uniformes, como a gente pode observar tanto aqui no perfil A de temperatura e aqui no perfil B de salinidade. No entanto, de modo geral, a base da camada mista é diagnosticada pelo perfil de densidade, pela gestão de temperatura e salinidade, onde essa densidade ela aumenta em determinado valor da superfície com a profundidade. E um outro modo de identificar essa camada de mistura superficial é a partir da turbulência, a medição de turbulência, sendo que no oceano raramente ela é homogênea. E ela se concentra principalmente na região superficial e também na região de fundo, onde essas tensões mecânicas são maiores. Então, essa medida de turbulência é fornecida pela dissipação de energia cinética e dada essa variação vertical de turbulência, é útil separar o oceano superior em uma camada superficial mista, que seria a camada de mistura, onde há uma mistura mais vigorosa e um interior estratificado. Então, embora essa camada de mistura pode ser definida quando a turbulência ela é intensificada, essa identificação ela é difícil de se obter. Então, é necessário que tenha medições mais detalhadas na estrutura de velocidade. Então, portanto, geralmente, essa camada de mistura ela é interpretada a partir de perfis de propriedades, como temperatura, salinidade e densidade. Portanto, a partir da formação da camada de mistura superficial, a gente vai entender quais são os processos físicos por trás da camada de mistura superficial. Então, essa camada na superfície é forçada diretamente pela atmosfera, isso por meio da ação do vento, do estresse do vento superficial e também pelas trocas de flutabilidade, ou seja, trocas de calor e água doce. Portanto, a gente considera que a camada limite superior do oceano é forçada diretamente pela atmosfera através da tensão superficial do vento e da flutabilidade, que seria essas trocas de calor e água doce.
Então a tensão do vento ela vai gerar esse movimento que é mais forte na superfície e que vai diminuindo com a profundidade. Esses movimentos elas incluem também ondas que adicionam energia turbulenta para aumentar a mistura, principalmente se quebrarem, e as circulações de Langmuir, que são impulsionadas pelo vento, que pode promover essa mistura, possivelmente toda a profundidade da camada de mistura. Então a gente tem esse exemplo aqui nessa figura, em que no estado inicial, né, por uma camada superficial, que ela é inicialmente estratificada de forma estável, a tensão do vento ela é suficiente para criar uma turbulência, para criar essa turbulência que se misture e cria uma densidade substancialmente uniforme, ou essa camada mista, né? E isso normalmente resulta em uma descontinuidade nas propriedades na base da camada de mistura. Portanto, esse vento ele vai gerar essa ruptura, gerando uma camada de mistura e com um perfil estratificado. E um outro exemplo seria essa camada superior, ela também pode ser misturada pela perda de flutuabilidade, ou seja, pela perda de calor para a atmosfera, e aqui na região superficial, né, da água do mar, isso vai gerar um aumento na densidade no topo da camada superficial, fazendo com que ela faça esse processo de convecção. E esse tipo de camada mista normalmente não apresenta uma descontinuidade na densidade em sua base, como aqui no caso da ação do vento. Portanto, a partir disso, né, a partir da perda de calor da ação do vento, vai gerar um aprofundamento da camada de mistura. E também o ganho de calor ou entrada de água doce pode fazer com que ocorra a diminuição da densidade da parte superior da camada superficial, e isso vai resultar em um perfil estratificado mais estável. Então, a partir também da ação do vento em conjunto, né, se o vento vai fazer com que ocorra a mistura, e essa camada de mistura superficial final é mais rasa do que a camada de mistura inicial. E um outro processo ligado à física da camada de mistura é a formação das camadas de mistura internas. Isso ocorre no interior do oceano, onde que esses perfis verticais das propriedades da temperatura, salinidade, densidade, muitas vezes elas não são suaves, mas sim escalonados. E isso pode ser criado a partir da turbulência ou a difusão dupla, que mistura a coluna de água internamente, podendo criar essas etapas, essa formação dessa camada de mistura interna. Bom, aqui seria um outro exemplo de como esses processos físicos vão influenciar na camada de mistura superficial. Então, essa superfície do oceano é mecanicamente forçada pelas tensões transmitidas pela ação do vento, pelas marés que se movem sobre o fundo do mar, pelos processos termodinâmicos ligados à radiação solar, à troca de calor com a atmosfera, assim como a troca de água doce com a atmosfera e também a influência de gelo sobreposto à superfície do mar. E essa figura ela mostra a combinação dessas forçantes na influência da densidade. Aqui nós temos, nesse caso, seria o aquecimento, né, nessa camada superficial. Aqui na figura B seria esse fluxo de calor na superfície, a temperatura superficial, e aqui seria a espessura na camada de mistura. Portanto, a gente pode fazer essa comparação, né, da entrada de calor com os processos, com os ciclos sazonais. Então, aqui podemos dizer que durante o verão há esse aquecimento da camada superficial, e essa entrada de calor na superfície torna essa camada mais quente, mais leve e mais fina, e isso aumenta a estratificação subjacente. Isso se dá da mesma forma para a entrada de água doce na superfície, que torna essa camada de mistura superficial mais fresca e mais leve. Então a gente pode observar que esse fluxo de calor, esse aumento de fluxo de calor na superfície, vai gerar também um aumento na temperatura superficial, e fazendo com que a espessura da camada de mistura fique mais rasa. E inversamente, a força mecânica dos ventos, né, e também das marés, ela vai tornar a camada de mistura mais espessa e também mais densa através desse arrastamento de água
de origem abaixo da camada de mistura. E além disso, esse forçamento ele não vai alterar o teor das propriedades, como por exemplo de sal ou calor, mas assim vai alterar também os seus perfis verticais. E outro processo importante ligado a isso é a perda de calor na superfície. E essa perda de calor na superfície ele torna essa camada de mistura mais fria, densa e profunda. Assim também como ocorre quando ocorre a perda de água doce na superfície, isso torna a camada de mistura mais salgada e densa. E então isso vai fazer com que ocorra a diminuição de calor integrado em profundidade, assim também o conteúdo de água doce. E esse aumento da densidade na superfície leva ao processo de convecção na camada de mistura, envolvendo essa reviravolta vertical dessas parcelas de água. Então esse fluido ele vai se reorganizar para um estado em que a densidade aumenta com a profundidade. E algumas vezes esse processo, o afundamento dessa água densa acaba ultrapassando o nível natural e leva a um maior arrastamento de água. E como vocês perceberam, todos esses processos a gente pode associar ao ciclo sazonal. Então a gente observa que a camada de mistura é apresentada a partir de um ciclo sazonal de aquecimento dessas águas superficiais e resfriamento dessas águas superficiais. A gente vai ver um pouco mais lá na frente. Então, como nós vimos, a camada de mistura superficial é a camada em que os parâmetros, as propriedades, elas se mantêm praticamente uniformes. Essas propriedades são a temperatura, a salinidade, a densidade. E essa camada de mistura superficial ela pode ser determinada a partir de perfis verticais de temperatura, da salinidade, da densidade, assim como também a partir das turbulências que ocorrem ao longo da coluna d'água, sendo que essa medida de turbulência ela é fornecida a partir da dissipação da energia cinética. Então, a partir desses perfis da dissipação de energia cinética, podemos também determinar a camada de mistura superficial, porém é um método ainda muito difícil de ser definido, de ser determinado. Então o mais comum, que é o método mais comum a ser utilizado, é a partir dos perfis de densidade. E essa figura aqui ela representa, representa que seria a camada de mistura superficial e os processos que estão relacionados, que vão influenciar na camada de mistura superficial. Então, nessa figura a gente pode observar onde nós temos essa microcamada superficial, conhecida também como o pele de camada fria, que chamam, onde a temperatura nessa pequena região é conhecida como temperatura de pele. E abaixo dela nós temos a região da camada superficial do oceano. E essa microcamada ela tem uma espessura da ordem de 0,5 mm e também é caracterizado por apresentar uma temperatura bastante baixa. Abaixo dessa microcamada nós temos a camada superficial do oceano, onde ocorre o maior forçamento. É a camada também da superfície que é importante, onde é determinada e definida a temperatura da superfície do mar. E essa é a zona em que é de maior variabilidade, onde ocorre as trocas de propriedade, de calor e momento. Onde a gente pode observar a ação do vento, onde tem altos valores de cisalhamento, e que é induzida a partir da turbulência próxima à superfície. E é também a região onde intervém na formação da espiral de Ekman, que tem profunda influência na circulação do oceano. Outro processo também que nessa camada seria a modulação na taxa de evaporação. Também induz uma circulação conhecida como circulação de Langmuir. Também participa na formação na quebra de ondas, que por sua vez tem influência aí na troca de massa, ao injetar bolhas no oceano ou borrifas na atmosfera também. E é nesta camada que ocorre aí a maior absorção da parte da energia solar. E também aí que a gente vai ter as modificações de densidade devido ao calor, a precipitação, a formação de gelo, derretimento,
entre outros fatores, outros processos. E por último, nós temos a camada superior quase homogênea, né? É considerada a região aí no oceano superior onde há pouca variação de temperatura ou densidade ao longo da profundidade. Essa camada é chamada de camada limite oceânica e ela resulta da competição entre os processos que atuam próximo na interface oceano-atmosfera e no oceano. Como a gente viu anteriormente, os processos físicos ligados à perda e ao ganho de calor estão diretamente relacionados à sazonalidade, à variação sazonal da luz solar. Então, dias mais longos aí, durante o verão e dias mais curtos durante o inverno, isso fora dos trópicos. Então, essas mudanças sazonais na luz do Sol elas vão afetar a região do oceano superior. Então, a partir desses processos de aquecimento durante o verão e resfriamento no inverno. Sendo que o ecossistema marinho ele vai responder a essa sazonalidade do oceano superior. Isso a partir da variação da insolação e da disponibilidade de nutrientes nas águas superficiais. E para exemplificar isso, nós temos essa figura aqui ao lado, em que nesse gráfico A nós temos uma variação sazonal da temperatura, e aqui embaixo seria a variação de clorofila A, variação sazonal de clorofila A, que seria um proxy do fitoplâncton, e essa linha pontilhada seria a variação da camada de mistura sazonal ao longo do ano. E a gente observa que durante o inverno, onde há uma perda de calor da superfície para a atmosfera, a gente vê que a camada de mistura superficial ela é mais espessa. Isso porque há um aumento de densidade, né, dessas águas superficiais, e isso permite os processos convectivos ao longo da coluna de água dentro da camada de mistura, e isso permitindo que a camada de mistura fique mais espessa, maior, mais profunda. Diferente durante o verão, em que há um ganho de calor das águas superficiais, e isso faz com que durante o verão a camada de mistura seja mais rasa. Quando a gente compara aqui com a concentração de clorofila durante o verão, a gente observa que nas camadas superficiais há uma baixa concentração de clorofila A, e isso para a região dos subtrópicos e trópicos, e enquanto que em profundidades em torno de 100 metros de profundidade há um aumento, né? Torna-se mais abundante a concentração de clorofila A. Isso porque mesmo com a luz solar penetra de forma mais fraca, né, na coluna d'água, nessa profundidade, no entanto há uma maior concentração de nutrientes. E quando a gente vê aqui durante o inverno, em que onde há os processos convectivos, permitindo essa circulação de nutrientes ao longo da coluna d'água dentro da camada de mistura, a gente observa que há uma maior concentração de clorofila A. Então, dessa forma, esses processos ligados ao aprofundamento da camada mista ou ela ficando mais rasa, está diretamente ligado aos processos de aquecimento durante o verão e resfriamento durante o inverno. Para exemplificar isso, eu trouxe esse exemplo desse artigo que está bem aqui, quem tiver interesse, quiser dar uma lida um pouco mais sobre essa questão da sazonalidade do oceano superior. E aqui mostra os campos da camada de mistura superficial do oceano global para cada mês. E o que a gente pode observar que uma característica mais óbvia seria a camada de mistura mais rasa durante o verão. Como aqui, por exemplo, durante o verão do hemisfério norte, julho, agosto e setembro, nós temos aí essa camada na região tanto do Pacífico aqui do Atlântico Norte, mais rasa em comparação aqui a camada de mistura durante o inverno para o hemisfério sul. E essa camada de mistura mais rasa durante o verão, ela está ligada diretamente com o aquecimento da parte superior do oceano, junto também com os ventos relativamente mais fracos. Enquanto que aqui durante o inverno, em que essas camadas de mistura estão mais profundas, elas são geradas pelo resfriamento, né,
e também pelos ventos mais fortes, permitindo esses processos convectivos ao longo da camada de mistura. E a gente pode observar uma característica importante durante aqui o inverno, né, do hemisfério norte, em que a camada de mistura aqui no Oceano Atlântico Norte ela é mais profunda e ela ocorre justamente na região em que a formação de águas profundas na direção do polo em torno de 40 graus norte, ocorrendo aí entre o período de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Enquanto que aqui no Pacífico, né, essa camada de mistura durante o inverno, mais aqui na região subpolar, ela não se aprofunda tanto quanto aqui da região do Atlântico Norte. Isso porque há uma camada de uma barreira formada por uma haloclina que é mantida pela precipitação e ressurgência lenta da parte de baixo. E aqui nessa outra figura aqui mostra um ciclo anual, mostra um ciclo anual de profundidade da camada de mistura, né, da superfície para regiões selecionadas da região do Oceano Global. E a gente observa que há um típico aprofundamento durante o inverno. Durante o verão, essa camada de mistura fica mais rasa no Pacífico Norte e no Atlântico, e na maior parte também do Oceano Antártico. Enquanto que aqui para o Oceano Índico ele apresenta um ciclo mais semestral devido à combinação dos ventos de monção e também o aquecimento solar. Bom, esse aqui é uma outra figura que mostra essa sazonalidade da camada de mistura superficial. Mostra exatamente a mesma coisa da figura anterior. E é de um trabalho aqui que mostra essa profundidade da camada de mistura no oceano global a partir de perfis verticais, também de uma climatologia baseada em perfis verticais. Mas eu quero mostrar que aqui nessa primeira figura nós temos uma camada de mistura superficial baseada em temperatura, e aqui seria baseada a partir da densidade. E como nós sabemos, a densidade ela depende tanto da temperatura quanto da salinidade, então ela pode ser um bom parâmetro nas estimativas da camada de mistura vertical homogênea. No entanto, a densidade ela pode apresentar alguns casos de compensação vertical e sofrer grandes lacunas, como por exemplo a ausência de dados aí de salinidade, e que pode interferir nos resultados, e deixando aqui como nesse exemplo imagens em branco. Então a temperatura ela pode ser uma alternativa possível para estimar a camada de mistura superficial. Isso porque por ter uma cobertura sazonal quase completa no oceano global, incluindo até mesmo a região aí do Oceano Antártico. Então, quem tiver mais interesse pode aqui entrar com o DOI e ler um pouco mais desse trabalho. Por fim, vimos que há uma variação sazonal da camada de mistura superficial, em que durante o verão há esse aquecimento das águas superficiais, então há uma diminuição da densidade e assim a camada de mistura fica mais rasa. No entanto, durante o inverno há um resfriamento dessas camadas das águas superficiais, então um aumento de densidade, há processos convectivos, então há uma camada de mistura mais espessa. E essa camada de mistura espessa é gerada por essa perda de calor e também pelos processos da ação do vento, e isso aumenta a densidade dessas águas superficiais. Então, a combinação dessas propriedades dessas águas vão permitir que a ventilação do oceano interior. E é o que a gente vai ver agora para frente em relação à ventilação dos oceanos. Portanto, a ventilação dos oceanos tem como conceito o processo pelo qual as águas superficiais jovens que tiveram contato recente com a atmosfera são injetadas para o interior do oceano e são exportadas de suas áreas-fontes. E dessa forma nós vamos ter a transferência e trocas na interface atmosfera-oceano, e sendo que os traçadores ou as propriedades são transferidas da camada de mistura da superficial para o interior do oceano. E assim, essas transferências a partir da ventilação, elas controlam as propriedades físicas de grande parte do oceano e a comunicação entre a atmosfera e o interior.
E aqui nessa figura nós temos um exemplo de como ocorre essa ventilação. E aqui nessa figura nós temos aí um transecto ao longo do Oceano Atlântico, e aqui embaixo um transecto em relação ao Oceano Pacífico, em que nós temos a concentração dos clorofluorcarbonetos. E aqui mostra bem essa diferença na ventilação entre o Atlântico Norte, ou entre o Atlântico Norte e aqui a região do Pacífico, em que mostra que o Atlântico Norte é uma região bastante ventilada, né, com altas concentrações de clorofluorcarbonetos, se espalhando desde aqui da camada de mistura na região superficial para regiões no interior do oceano, enquanto que aqui na região do Pacífico, em águas de profundidade média inferior do Oceano Pacífico, a gente observa que são regiões mal ventiladas. E aqui na porção sul do Atlântico, né, a gente observa concentrações aqui um pouco mais elevadas em comparação com outras regiões aqui na região equatorial, mostrando que essas águas aqui foram ventiladas pela região, a formação de águas de fundo antártico. Aqui seria um outro exemplo em relação à ventilação e a transferência e trocas na interface na atmosfera, e essa transferência para o oceano interior. Esse trabalho aqui fala sobre a variabilidade da ventilação da água do Mar do Labrador e seu impacto no oxigênio e no carbono antropogênico. Nessa figura nós temos, aqui na figura A, nós temos a concentração de oxigênio, e aqui embaixo na figura B nós temos a concentração de carbono antropogênico ao longo dessa série temporal. E foi identificado aí entre os anos de 2013 e 2014 essas regiões de latitude média e altas do Atlântico Norte que foram sujeitas a uma perda de calor latente sensível bastante forte, e que isso respondeu a um resfriamento e também uma oxigenação dessas águas do Mar do Labrador. Isso durante o período de 2014 e 2015, e que se estendeu de 2015 para 2016. E isso tendo a partir de uma convecção profunda até profundidade aí de 2.000 e 2.100 metros de profundidade durante o inverno. E isso permitiu uma oxigenação dessas águas mais profundas. Também foi observado alterações aqui na concentração de carbono antropogênico. E a partir dessa recorrência, né, de convecção de alcance profundo durante o inverno de 2013 e 2014, teve um impacto direto nessa absorção de carbono antropogênico, e levando a um aumento também rápido no modo nessas concentrações durante esse período. Então, dessa forma, essas características obtidas aqui nessas águas superficiais, a partir da troca da interface oceano-atmosfera, a partir da ventilação, permitem que essas propriedades sejam transferidas para o interior do oceano, como aqui, por exemplo, a partir dessa transferência de dióxido de carbono para o interior do oceano. Então, novamente, a ventilação ela envolve esse fluido que está presente na camada de mistura, sendo transferido para o interior do oceano para se tornar parte dessa termoclina estratificada ou do oceano profundo. Sendo que essa estratificação da termoclina ela ocorre preferencialmente nas latitudes médias, giros subtropicais e nas zonas frontais do Oceano Antártico. E esse processo ligado a essa ventilação da termoclina, né, é conhecido como chamado de subducção. E ao contrário, a ventilação dos oceanos profundos eles já ocorre em giros subpolares de latitudes mais altas. E o processo ligado à ventilação dos oceanos profundos envolve a convecção profunda. E essa convecção profunda é sustentada pela perda de calor da superfície e o aumento da densidade das águas superficiais ou devido à interação de águas densas em regiões de quebra de plataforma. Bom, a ventilação dos oceanos a partir do processo de formação de massas de água por subducção, e que é um processo na qual essa formação dessas massas de água ocorre por meio da combinação da ação do vento e de resfriamento. Então há uma convergência no campo de corrente de superfície impulsionada pelo vento, que empurra essa água para baixo ao longo das superfícies isopicnais, e este movimento descendente é extremamente lento.
E durante o inverno, em que essa camada de mistura fica mais espessa, né? Então ocorre os processos de convecção misturando essas águas durante o inverno, que é resultado desse resfriamento das águas superficiais. E a maior parte dessa água que é transportada para baixo é como resultado do bombeamento de Ekman. Então, portanto, capturada na camada mista novamente durante o inverno. E suas propriedades são então completamente uniformes. No entanto, quando chega o inverno, o verão, essa água misturada ela é isolada a partir de uma camada fina, né, superficial, que é uma camada mais quente, e essa água isolada ela continua a se mover para baixo nas superfícies isopicnais, em resposta à convergência na camada de Ekman, e eventualmente saindo do alcance da mistura no próximo inverno, e assim sendo transferido para o interior do oceano. Já que a ventilação dos oceanos a partir da convecção, elas ocorrem de duas formas. Existem dois tipos de convecção. Seria a convecção de oceano aberto e a convecção profunda de quebra de plataforma. Essa convecção profunda de oceano aberto, ela se relaciona com as intensas trocas do oceano com a atmosfera, a partir do resfriamento superficial dessas massas de água, liberação de sal, durante a formação de gelo marinho, evaporação, precipitação, e também a partir da homogeneização das propriedades da coluna de água. E esse processo ele ocorre durante o período de inverno, no qual ocorre a perda de calor para a atmosfera, e essa perda de calor é mais intensa. Então, essa convecção ela ocorre em plumas misturando a coluna d'água, a qual se torna verticalmente homogeneizada. Então, e simultaneamente a essa convecção, ocorre o transporte de águas horizontais, de águas menos densas, que recobre parte superior da coluna de água, e as águas provenientes da convecção ficam isoladas da superfície e assim posteriormente são exportadas para áreas adjacentes através das correntes profundas. Já a convecção profunda de quebra de plataforma continental ela se relaciona, além das trocas com a atmosfera, também com os elementos da criosfera, por exemplo, a troca de calor com a plataforma de gelo, entrada de águas frias de degelo continental e formação de gelo marinho. Então, levando em consideração o processo de subducção, a gente deve entender como o período de ventilação é controlado. Então, os afloramentos de densidade na camada de mistura migram para os polos durante as estações de aquecimento, durante a estação do verão, no caso, e recuam em direção ao Equador durante as estações de resfriamento, no caso do inverno. E aqui seria um exemplo, né, para a região do Atlântico Norte, onde nós temos dois afloramentos com densidade diferente, aqui na figura C e D. E aqui mostra que esse fluido que ele é subtraído na camada de mistura no verão, ele é subsequentemente arrastado de volta para a camada de mistura alguns meses depois. Então, durante essa migração equatorial. Então, o fluido ele só consegue ser subduzido permanentemente na termoclina principal por um curto período, que é em torno de 1 a 2 meses. E esse período de subducção ocorre no final do inverno, quando esses afloramentos de densidade estão no final do seu ciclo equatorial. Como a gente está dando um maior enfoque para o processo de subducção, a gente deve entender como a ventilação é afetada pelo ciclo sazonal da camada de mistura. E aqui nesse caso, se a gente idealizar um ciclo sazonal, seguindo o movimento de uma coluna de água e considerando apenas o forçamento térmico, a camada de mistura, por exemplo, durante o inverno, ela vai ser mais espessa e fria, e durante o verão, essa camada vai ser mais rasa e aquecida. E assim, do final de um inverno para o outro, se essa camada de mistura retornar à sua espessura e a densidade máximas originais, não haverá troca geral de fluido entre a camada de mistura e a termoclina. Agora, se em vez disso houver uma entrada anual de calor
essa camada mista ficará rasa e se aquecerá de um inverno para o outro, fazendo com que esse fluido seja permanentemente transferido para a termoclina principal, em um processo esse conhecido como subducção. E essa transferência geral da camada de mistura para a termoclina principal também pode ocorrer por meio de uma ressurgência induzida pelo vento, onde a camada mista ela se aquece, ela se afina e por meio de uma convergência de calor de Ekman. Isso fazendo com que ocorra essa transferência dessa massa de água para o interior do oceano, a partir desse processo de subducção, sendo que esse período efetivo de subducção ocorre no final do inverno. Então aqui é só para reforçar novamente esse processo de subducção, que é um processo de formação dessas massas de água por meio dessa combinação da ação do vento e do resfriamento superficial. Então, a partir de uma convergência no campo de correntes superficiais, isso é impulsionado pela ação do vento, empurra essas águas para baixo ao longo das superfícies das isopicnais, e este movimento descendente é extremamente lento, e durante o outono e inverno ele é facilmente superado pelo crescimento descendente dessa camada de mistura, ou seja, com o aumento da espessura da camada de mistura. E aí então ela é misturada a partir dos processos convectivos como resultado do resfriamento da superfície. Então esse resfriamento da superfície vai permitir que um aumento da espessura da camada de mistura a partir desses processos convectivos. E então a maior parte dessa água transportada para baixo é como resultado do bombeamento de Ekman e, portanto, capturado na camada de mistura novamente durante o inverno, sendo que as suas propriedades elas são completamente uniformes. E assim, quando durante a primavera, o verão, essa água misturada ela é isolada sob uma fina camada superficial de água mais quente. Então ela continua a se mover para baixo nas superfícies isopicnais, como a gente pode observar aqui, em resposta à convergência na camada de Ekman, e eventualmente saindo do alcance da mistura da camada de mistura do próximo inverno, e assim sendo transferido para o interior do oceano, e assim injetando suas propriedades, para o interior do oceano. Então, a partir disso, nós temos aqui essa região de formação de águas centrais, que são as águas superiores, que vai de 0 a 500 metros de profundidade. E essas águas superiores elas têm as mais complexas distribuições, isso com significativas mudanças, alterações meridionais e zonal. E um dos exemplos principais nós temos aqui as águas centrais do Atlântico Sul, que é formada aí na frente da frente subtropical. E a gente vai ver alguns exemplos mais à frente. Bom, aqui para exemplificar essa formação dessas águas centrais, falar um pouco dessas águas centrais, tem esse artigo aqui que mostra a contribuição dessas águas-fontes para a camada central do Atlântico tropical, e falando um pouco aí dessas trocas entre a região do Índico e o Atlântico, sendo que os autores aqui são professores e alunos aqui da UFO. Quem tiver interesse, aqui o DOI, vocês podem dar uma olhada ali, um pouco mais sobre. Bom, a dinâmica oceânica do oceano tropical ela é regulada por um complexo sistema de correntes e contracorrentes. E esta região ela é específica do Oceano Atlântico, que é considerado como um membro final das células subtropicais, onde as massas de água subduzidas nos subtrópicos são ressurgidas pela divergência de Ekman no Equador e fluem em direção aos polos nas camadas superficiais. Além disso, as correntes de fronteira ocidental, processos de mesoscala, estruturas complexas das correntes zonais complicam deixam mais complexo o esquema de circulação no Atlântico tropical, sendo que este sistema é caracterizado por uma mistura avançada das águas na termoclina superior, e isso a gente pode observar a partir desse diagrama TS. Outra característica importante seria que as águas
centrais do Atlântico Norte e as águas centrais do Atlântico Sul, elas ocupam a mesma faixa de densidade nos respectivos hemisférios. Portanto, o Oceano Atlântico tropical, onde essas massas de água se cruzam, é compensada por densidade por meio de uma infinidade de processos que moldam a estrutura da camada central. Agora, caracterizando cada região, no caso aqui da água central do Atlântico Norte, as duas principais variedades da água de modo subtropical que contribui para a água central do Atlântico Norte são a EDW, que seria a água que chamam de água de 18 graus, e a MMW, que seria a água de modo madeira, sendo que essas contribuições dessas variedades elas se restringem às latitudes setentrionais superiores a 10 graus norte. E assim, a influência da EDW está confinada à subsuperfície, ocupando os primeiros metros da água central do Atlântico Norte, e a contribuição da EDW é maior em profundidades baixas, atingindo até 100%, enquanto em zonas mais profundas sua contribuição diminui substancialmente. E isso a gente pode observar aqui no gráfico, nessa figura E. Além disso, a sua distribuição espacial ela não é uniforme. Ela apresenta uma maior contribuição na parte oeste da bacia, em latitudes mais baixas, aí em torno de 10 a 15 graus norte. Já a MMW, a sua contribuição para a mistura, ela exibe um comportamento mais simétrico, apresenta aproximadamente a mesma contribuição dos limites tanto ao oeste quanto ao leste, sendo a sua influência máxima dentro da termoclina sendo definida pela isopicnidade de 26,8 e 27, com valores em torno de 80%. Sendo que aí a mais de 600 metros a sua contribuição ela já diminui rapidamente, de 40% a 50%, em latitudes em torno de 10 graus norte. Enquanto em latitudes mais altas, em torno de 30 graus norte, sua contribuição permanece alta. Já para as águas centrais do Atlântico Sul, ele é composto principalmente pela contribuição da STMW18 e da STMW12, sendo que a STMW14 não apresenta uma contribuição relevante em toda a região de estudo. A contribuição aí da STMW18 ela está confinada a níveis superficiais e é amplamente distribuída, ocupando principalmente a parte norte do giro subtropical, ao sul aqui, do subtropical sul e ao norte de 20 graus sul e na zona equatorial. Além disso, essa variedade da STMW é um dos principais contribuintes para as áreas de ressurgência ao longo das áreas costeiras da África. E foi observado também que as influências da STMW18 elas se tornam desprezíveis, aí, menores que 30%, em isopicnais maiores que 26,4 kg por metro cúbico, sendo observado aqui na figura E. Já a influência da STMW12, que é formado próximo aqui à frente subtropical do Atlântico Sul, ele é mais restrito à parte sul do giro subtropical, atingindo uma fração de mistura maior que 80% na zona de faixa de latitude superiores a 15 graus sul, sendo este comportamento descrito na parte sul da isopicnal de 26,6 e variando aí de 400 metros de profundidade no sul, de 30 graus sul e a 200 metros na região equatorial. No entanto, aqui a contribuição dessa STMW12 é amplamente distribuída na isopicnal de 26,8 kg por metro cúbico, exibindo uma fração de mistura próxima aí de aproximadamente 50% em toda a bacia do Atlântico Sul. Então, essa STMW ela exibe uma contribuição meridional decrescente, mostrando uma camada espessa de 200 a
700 metros na região mais ao sul e se tornando mais fina à medida que se move para o norte, em torno de 200 a 400 metros de profundidade. Já a água modal subtropical indiana, a STIMW, ela é uma importante massa de água que contribui para a faixa zonal, que vai aí de 30 graus sul a 20 graus sul, sendo que ela mostra uma fração de mistura maior que 40% nesta região, onde sua influência é restrita à faixa isopropinal de torno de 26,2 kg por metro cúbico a 26,4 kg por metro cúbico, sendo que em profundidades maiores que 400 metros, essa água se torna desprezível na contribuição para as águas da termoclima, sendo que a sua distribuição espacial ela não é uniforme em toda a zona, apresentando uma fração de mistura superior a 80% na região de Cabo Frio, enquanto que nas proximidades aí uma menor contribuição próxima à costa aí do Brasil, que já na região lá do oeste. Bom, e aqui nós temos a região de formação de águas intermediárias. E esse gráfico aqui, quando comparamos com o outro, ele é bem mais simples do que as massas de água do oceano superior. E isso reflete o fato de que há muito menos águas intermediárias e aquelas que estão presentes são grandes volumes de água em uma profundidade intermediária, sendo que o Atlântico Norte ele possui uma estrutura horizontal mais complexa em relação aos outros oceanos, sendo que aqui as águas intermediárias se formam nas regiões de origem no norte do Atlântico Norte, e uma exceção é a água intermediária do Mediterrâneo, que é uma consequência das condições climáticas do mar Mediterrâneo. Já aqui no Oceano Antártico, a região de formação da água intermediária antártica é marcada com uma localização da frente polar oceânica, conhecida principalmente por variar consideravelmente em força e localização, movendo a região de formação para norte e para sul. E pode ser observado que todas as bacias oceânicas que a água intermediária antártica apresentam grande parte do oceano. E no caso até aqui do Pacífico, ele se estende ao norte até cerca aí de 20 graus, em torno de 20 graus norte. Bom, aqui nós temos um exemplo da formação de águas intermediárias, nesse caso aqui para a água intermediária antártica. E essas massas de água, superficiais, elas convergem num giro subtropical, nesse caso aqui na região antártica. E essas convergências subtropicais elas não produzem águas profundas. Isso porque a densidade das águas superficiais quentes é muito baixa para que ocorra esse afundamento. E uma das principais regiões que ocorre essa convergência é aqui na convergência da Antártica. E essa massa de água formada a partir desse afundamento é chamada de massa de água intermediária da Antártica. Bom, e aqui nós temos essa figura que mostra um esquema de processos ligados às águas de modo da Antártica e também às águas intermediárias antárticas. E aqui nós temos primeiro o fluxo do giro subtropical e escoamento para a passagem de Drake, e que vem esse giro que vem aqui passando pela subducção do giro subtropical e assim da água intermediária antártica. Aqui também é mostrado aqui esse transporte de Ekman para o norte da frente subantártica, criando intrusões e misturas alimentado pela ressurgência de baixo e o fluxo profundo para o sul na frente. Também é observado um processo importante ligado aos fluxos entre o oceano atmosférico, aí nós temos as trocas de calor e salinidade em equilíbrio, e também tem agitação e influência aqui do vento. E aqui em marrom nós temos a base da camada superficial. Então, basicamente, isso aqui são os processos, a mesma coisa que ocorre aqui, no entanto, com os processos, com a influência aí do transporte de Ekman, essas trocas gasosas entre o oceano e a atmosfera.
processo de ressurgência, e como esse fluxo aqui do gelo subtropical a partir da subducção na formação da água intermediária antártica. Bom, aqui nós temos essa figura que mostra as principais águas intermediárias do oceano global. Em verde e azul nós temos as águas intermediárias de baixa salinidade. Em laranja nós temos as águas intermediárias de alta salinidade. Cada uma dessas águas intermediárias formam predominantemente em uma região localizada. Em seguida, ela é aconselhada por uma circulação. E sendo que cada uma dessas está associada a uma circulação, uma circulação global, né? em que a sua formação ela envolve uma conversão de águas superficiais em densidades que alcançam profundidades intermediárias abaixo da picnoclina, sendo que as três principais águas intermediárias de baixa salinidade está localizada aqui no Mar do Labrador, a água intermediária antártica e aqui a água intermediária do norte do Pacífico. E elas são resultado de algumas são águas relativamente frescas, frias e densas, que são formadas em latitudes subpolares que afundam abaixo das águas subtropicais mais quentes, que são salgadas e leves. Enquanto que as águas de alta salinidade, que está localizada aqui do Mar Mediterrâneo, do Mar Vermelho, são águas de alta salinidade e são resultado de alta evaporação e resfriamento de inverno. Bom, e aqui nós temos a variabilidade de nutrientes e dióxido de carbono nas águas intermediárias antárticas. Foi retirado desse trabalho aqui, que fala sobre essa variabilidade entre os anos de 1990 e 2014. E eu trouxe essa figura aqui para mostrar para vocês a importância desse processo de ventilação e a transferência dessas propriedades para o interior do oceano. Aqui nesse caso, um aumento na concentração de nutrientes e dióxido de carbono foi ventilado para o interior do oceano. E esse aumento dessa ventilação, dessa transferência desses nutrientes e dióxido de carbono para essa maior ventilação para o interior do oceano foi primeiramente associado a um aumento na ressurgência, e esse aumento dessa ressurgência ela foi ligada à tendência positiva do modo anular sul, o SAN, e que foi caracterizado por um deslocamento para o sul e intensificação dos ventos subpolares de oeste. E esse fortalecimento desses ventos leva a uma ressurgência mais forte de dióxido de carbono em águas profundas circumpolar superiores que são ricas em nutrientes. E esse aumento aqui na concentração de nutrientes de nitrato, ele pode ter sido causado pelo aumento na remineralização de carbono orgânico particulado ou dissolvido, ou poderia ser causado pela diminuição na absorção de nitrato pelo fitoplâncton na água-fonte superficial das águas intermediárias antárticas. E dessa forma, teria esse aumento dessa transferência de nutrientes e dióxido de carbono para o interior do oceano a partir das águas intermediárias antárticas. Quem tiver mais interesse em relação a esse trabalho, vocês podem verificar e ler um pouco mais sobre esse assunto. Então, a partir disso, nós podemos fazer uma conexão entre a física, a química e a biologia na camada de mistura. E na camada de mistura, a produtividade biológica ela é sustentada por processos físicos, como, por exemplo, essas trocas verticais que podem transportar águas ricas em nutrientes para a região superficial, levando esses nutrientes da termoclina para essa camada de mistura superficial, e também a partir também de misturas de apicnase e também processos de ressurgência que vão influenciar na composição de nutrientes na camada superficial. E aqui nessa figura nós temos uma visão mais física, né, dessa região da camada superficial, da camada de mistura superficial, onde observamos que
Durante o período de aquecimento, a camada mista ela fica uma camada mais fina devido a esse aquecimento, e durante o período de inverno, que há o resfriamento e a partir também de misturas com processos convectivos, essa camada ela fica mais espessa, ela ocorre um aprofundamento da camada de mistura superficial, e a sazonalidade da camada de mistura modula as taxas e tempo de produção de matéria orgânica, afetando a disponibilidade de luz e nutrientes, e aí então vai alterar a estrutura do ecossistema. Já por sua vez, aí há o processo de os padrões sazonais e verticais também de fitoplâncton modificam o perfil de aquecimento solar na coluna de água, e assim como também a escala de tempo para o equilíbrio entre a atmosfera e o oceano dos gases dissolvidos é afetada pela profundidade da camada de limite da superfície, sendo que quando essa camada está mais rasa, essas trocas elas ocorrem mais rapidamente. E também aqui nós temos uma visão mais biogeoquímica, como por exemplo aqui as trocas de dióxido de carbono, que ocorre através da interface oceano-atmosfera, que é modulado pelos processos físicos e processos subjacentes às vezes, opondo e reforçando os processos de troca do dióxido de carbono. Então, como por exemplo aqui, o oceano ele pode liberar esse dióxido de carbono em regiões que ocorre aquecimento das águas superficiais, assim como também pode ocorrer processos de ressurgência, né, para essas águas superficiais, de águas ricas em dióxido de carbono, enquanto que em regiões quando ocorre o resfriamento dessas águas superficiais, o oceano pode absorver esse dióxido de carbono, ou essa captação desse dióxido de carbono pode ocorrer a partir da produtividade biológica, né, como por exemplo em regiões de alta latitude. E além disso, nessa camada que ocorre a formação, a produção de matéria orgânica. Essa matéria orgânica ela se forma e pode ocorrer o afundamento dessas partículas para o fundo oceânico. E para finalizar, um resumo do que a gente viu. Primeiramente, a importância da sazonalidade do oceano superior para os processos aí de subducção, transferência de propriedade para o interior do oceano, onde o aquecimento das águas superficiais permite que essa camada de mistura fique mais rasa, enquanto que o resfriamento dessas águas superficiais permite que aumente sua densidade dessas águas, permite também processos convectivos e assim um aprofundamento da camada de mistura. E aqui a camada de mistura vertical é uma camada bem misturada, que ela é impulsionada principalmente pelo vento e a convecção de afundamento, né, pelos processos convectivos. E abaixo dela nós temos aí um oceano superior estratificado que inibe essa mistura vertical abaixo da camada de mistura. E abaixo disso nós temos aí o oceano profundo. Outro conceito importante que nós vimos foi a ventilação dos oceanos, né, que é um processo pelo qual as águas superficiais jovens que teve contato recente com a atmosfera, elas são injetadas para o interior do oceano e são exportadas de suas áreas fontes. E esse processo ele permite a transferência de trocas na interface atmosfera, permitindo essa transferência de propriedades da camada de mistura para o interior do oceano. Sendo que esse fluido, quando ele é transferido, ele pode se tornar parte da termoclina estratificada ou do oceano profundo. E quando esse fluido se torna parte da termoclina estratificada, ele ocorre a partir do processo de subducção, que é um processo de formação de massas de água, assim, ligado principalmente às massas de água centrais e intermediárias. Sendo que esse processo de subducção está ligado com a sazonalidade da camada de mistura, em que durante o inverno essas águas elas passam pelo processo de resfriamento, aumento de densidade, processos convectivos, e essas águas elas afundam. Então essas águas são empurradas para baixo ao longo das suas superfícies ubiquinares,
e esse movimento ele é bastante lento, né? Esse movimento descendente é bastante lento, e durante o outono e inverno ele é facilmente superado por esse crescimento descendente da camada de mistura, pelo aprofundamento da camada de mistura, sendo que essa maior parte dessa água transportada para baixo é resultado do bombeamento de Ekman, e portanto ele é capturado na camada de mistura novamente durante o inverno, e suas propriedades são então completamente uniformes. E quando esse aquecimento da primavera ou do verão chega, essa água misturada ela é isolada sob uma fina camada de superfície de água mais quente, mas continua a se mover para baixo na superfície isopicnagem, em resposta à convergência na camada de Ekman, e eventualmente saindo do alcance da mistura do processo de mistura do próximo inverno. E dessa forma, esse processo, essas águas com essas propriedades adquiridas em superfície, elas são injetadas no interior do oceano. Bom, é isso, pessoal. Qualquer dúvida podem entrar em contato, podem mandar um e-mail que a gente tenta resolver. Obrigado a todos.